Sinceramente, meu irmão, minha irmã, eu sou profundamente abençoado pelas informações que vocês me enviam pelo WhatsApp, uma pessoa ou outra aqui mesmo nos comentários, aqui nos canais do YouTube, Cartas Proféticas e Espiritualidade Revolucionária, e no Instagram, afirmando que oram por mim, que rezam por mim. É uma infinidade de pessoas. Algumas, inclusive, eu consigo agradecer pessoalmente. Mas não são somente elas que fazem isso por mim. Eu faço também isso por elas. Eu rezo por elas. Suplico por elas. Muitas me enviam pedido de orações e eu os atendo. Então quero propor a vocês que quem concordar e puder, indique aqui mesmo, aqui embaixo, nos detalhes, aqui no YouTube, ou então no espaço para comentários no Instagram, os pedidos de orações por vocês. Se vocês acharem por bem, digam as motivações pelas quais vocês gostariam e precisariam que nós rezássemos por vocês. Digam quais são os problemas. Isto será feito com muito prazer e de graça. Aqui nós não exploramos as pessoas, não vendemos sacramentos, não vendemos orações, não fazemos esse tipo de chantagem e picaretagem. Então, listem aqui, por favor, os pedidos de vocês, as motivações de orações de vocês, e podem ter certeza de que rezaremos uns pelos outros, umas pelas outras aqui, nestas listas, como eu rezarei por vocês. O Evangelho de hoje, chamado de Tesouro dos Evangelhos, muito pregado e muito conhecido, mas pouco estudado, pouco compreendido, é o de São Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. O ideal seria ler todo o capítulo 11 de Mateus para ter uma compreensão um pouco mais capacitada deste trecho que servirá de base para a nossa reflexão logo após a vinheta. Espero que vocês leiam. Se estiverem juntos com algumas pessoas, aí leiam juntos. Reflitam, pensem e logo refletiremos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este trecho do Evangelho é impressionante. Mateus narra uma oração de Jesus em que ele agradece ao Pai pela missão que o Pai lhe dá, que não foi revelada, cujo mistério não foi revelado aos sábios e entendidos, mas somente aos humildes, aos pobres, aos esquecidos pelos sábios entendidos. Em seguida, Jesus passa a pedir que estas pessoas cansadas com quem ele convive ao longo da sua jornada, desde o interior da Galileia até o confronto em Jerusalém,
ele pede: venham a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, fatigados, desiludidos, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e suave. Nesta oração de Jesus e neste chamamento de Jesus aos humildes, aos pobres, ele revela duas grandes verdades. Uma de que o Pai está aí nele, se move, se mexe e se remexe por entre os mais esquecidos, lascados e abandonados. O Pai não está no superior dos céus, mas ali, empoeirado no suor de Jesus. O Pai não está num trono, nem em Roma, e nem atrás do holocausto no templo de Salomão em Jerusalém, mas ali, com as mãos marcadas pelas dores e sofrimentos dos cansados e humildes. O Pai não é cercado de anjos e de louvores, de harpas e instrumentos musicais finos, mas ali, servindo no Filho, que se locomove muitas vezes de arrasto, ele mesmo abatido, porque não tem, como ele declarou, no outro lugar, onde reclinar a sua própria cabeça. É aos humildes, aos cansados, aos fatigados, aos abandonados, que Jesus revela os mistérios do Pai. Esta é a primeira e grandiosa revelação. Muito esquecida pelas igrejas que atravessaram a Idade Média, que atravessaram a modernidade, que chegaram até nós, criando um Deus celestial. O Jesus, narrado e testemunhado por Mateus e por sua comunidade, no entanto, é o das estradas, dos povoados, das cidades mais massacradas, junto aos cansados, fatigados e abandonados. O Jesus dos sábios entendidos é o que vive na bajulação dos poderosos, na blindagem dos interesses dos que roubam e saqueiam estes que se tornam cansados, humilhados, tristes, doentes e abandonados. Por isso, sempre é bom lembrar daquela figura narrada por São Lucas. E quando Jesus se encontrava na sinagoga de Nazaré, e depois de ler Isaías, que afirmava que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para proclamar as boas novas aos pobres, aos curar os coxos, os cegos, os doentes, libertar os presos, os cativos,
e proclamar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus se sentou, ele disse: hoje se cumpre esta escritura. A partir daí, foi arrastado para próximo a um abismo, pelos sábios e entendidos, da elite judaica, da elite da sinagoga, para ser jogado abismo abaixo, porque isto era inaceitável, a afirmação de que o Messias deveria se importar com estes aí enumerados pelo profeta. Os sábios entendidos das cidades, povoados por onde Jesus passou, sempre o trataram com desprezo. O mesmo desprezo com que maltrataram essas multidões. Jesus foi ignorado, debochado, sob tentativas de ser humilhado. E o que ele viveu em Jerusalém foi apenas, infelizmente, o suprassumo do agravamento do que ele vinha acumulando de desprezo e de hostilidades por parte dos sábios e entendidos. Estes sábios e entendidos para quem o Pai não revela o que ele demonstra aos humildes, cansados e abandonados, são os que se apossaram da lei para aumentá-la caoticamente, caótica e opressivamente, como forma de acorrentar cansados e abatidos, para cansá-los ainda mais, esvaziando das suas energias vitais. Os sábios entendidos protegiam os interesses dos invasores e ocupantes imperiais de Roma. Com as suas leis, os sábios entendidos, ao proteger a invasão imperial, ajudavam a escravizar esse povo cansado, humilhado e abandonado. Quando não podiam pagar os impostos, eram considerados desobedientes civis. E muitas das famílias, com seus chefes, seus pais, numa sociedade patriarcal, as suas mulheres e filhos eram arrastados para a escravatura e exportados para outros povos invadidos. É assim que agiam os sábios entendidos, aqueles que entendem das leis para oprimir, para massacrar, na proteção dos interesses dos opressores. Então Jesus, ao escolher o mundo dos cansados, dos abatidos, dos abandonados, ele o faz conscientemente para revelar o Pai. E quando ele revela o Pai, ele diz para os cansados e oprimidos: tomai sobre vós o meu jugo e guardai de mim, aprendendo comigo a humildade de coração, e que sou manso e humilde. Jesus não chama os cansados, humilhados e abandonados para uma relação caótica, anárquica, irresponsável. Mas Jesus os chama para que agora abracem a nova lei, a lei da graça, a lei da libertação, a lei da liberdade. A lei que dizia: vem e segue-me.
A lei, esta que se expressa neste chamamento: vinde a mim, vós que estáis cansados, para virem a Ele. A lei que ensinava a amar o próximo como a si mesmos. A lei que dizia que o que mais importava nesse momento, a partir de agora com Ele, este Messias que anda por entre os pobres e despojados, o que mais importava é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e o próximo como a si mesmo. Este é o fardo leve que estas novas populações deveriam abraçar ao seguirem Jesus. E muitos deles e delas, destas populações abandonadas, se tornaram seus discípulos e discípulas, abraçadas a este fardo leve, a esta nova lei, a lei do reino, bem diferenciada daquela que exclui, que oprime, que massacra, que rouba, que assalta e que saqueia as próprias vidas deste povo abandonado e saqueado. Este é o Jesus da comunidade de Mateus. Este é o Jesus do Evangelho. Este é o Jesus que devemos seguir. Este é o Jesus que revela a face do Pai tal qual o Pai é. E não o Pai das mansões, não o Pai dos altares, não o Pai dos palácios, não o Pai bajulador dos poderosos, não o Pai aquele que via os escravos sendo massacrados, acorrentados, chicoteados, e mandava os seus sacerdotes apenas abençoar as suas almas, sem nada dizer e denunciar quanto ao massacre que irmãos nossos, irmãos de Jesus, sofriam. Como eu disse e venho dizendo, infelizmente as igrejas, muitas das igrejas, abandonaram este Jesus e criaram outro à imagem e semelhança dos poderosos que elas queriam servir. Desde Constantino, as igrejas abandonaram este Jesus, aqui testemunhado por Mateus, para seguir um outro que lhes desse tronos, mansões, palácios, luxos e muitas riquezas. Lembro-me de ler um testemunho do teólogo Leonardo Boff, que quando ainda exercia o seu sacerdócio, participou de um encontro em Moscou, na Rússia, um encontro mundial, internacional, com várias igrejas. E ele se impressionou com o luxo dos patriarcas, dos cardeais, dos sacerdotes, com as suas mitras feitas de ouro, com seus báculos de ouro, com as suas estolas todas costuradas com linhas de ouro, com as suas batinas com barras de ouro, ouro muitas vezes extraído sob escravidão, sob o massacre dos povos originários, destruição do meio ambiente. E ele lá, escandalizado ao ver aquela pompa e aquele desfile de ostentação de coisas poderosas, próprias dos ditos sábios e entendidos da elite dominante, ele olhava para o seu hábito de franciscano e se sentia confortado por não participar desse tipo da igreja dos sábios entendidos. Hoje, muitos ditos pentecostais e neopentecostais sobem os morros das favelas
ao encontro de traficantes, ao encontro de favelados e faveladas, para convertê-los, levá-los para suas igrejas, enchê-los, dizem eles, do Espírito Santo e de Jesus vivo e ressurreto, e depois submetê-los a buchas de canhão, a rebanhos manobrados como moeda de troca com os poderosos. Lá onde os seus templos são luxuosos, onde os seus corais são treinados e regidos por regentes extremamente bem pagos para cativar, seduzir estes que abandonaram o Jesus das estradas, suado, das montanhas, ameaçado, Jesus empoeirado e também perseguido. Vê-se muitas vezes padres, bispos, cardeais, pastores, bispas, apóstolos, apóstolas, pregando efusivamente um Jesus das igrejas, um Jesus rico, um Jesus celestial, um Jesus que virá e que nunca esteve conosco, com os pobres e humildes, um Jesus glorioso que não tem nenhuma relação com este o manso e humilde de coração aqui descrito por São Mateus, segundo a própria fala de Jesus. Temos que redescobrir este Jesus. Temos que nos resgatar por este Jesus e nos tornarmos um daqueles, uma daquelas que entregam a Ele os fardos pesados dessa sociedade feita de exploradores, esta sociedade manipulada por poderosos, esta sociedade que é empobrecida, esvaída, completamente, com milhões de doentes, de desempregados, de deprimidos, de entristecidos, de realmente cansados, para este Jesus que liberta e nos entrega o seu fardo, a sua carga que é leve e que entusiasma, que empolga, que nos faz nos reconhecermos, que, como diz o São Paulo, São Paulo em Romanos, texto indicado aqui nas lições deste domingo, revivificados pelo Espírito, mas não para sermos escravos de igreja e de pregadores e pregadoras que blindam os interesses dos poderosos. Encontremos-nos com este Jesus. Deixemos-nos encontrar por Ele. Deixemos-nos aliviar e libertar por Ele. Não o alívio e o descanso alienantes, mas o alívio e o descanso libertadores destas cargas extremamente opressoras que jogaram sobre os abandonados, os cansados do tempo dele, e jogam e continuam a jogar sobre nós hoje. Que a bênção do Pai e Mãe de Jesus, ativo ali, em situações tão desumanas, seja contigo, meu irmão e minha irmã. Que o amor de Jesus, que se entregou tão radicalmente ao lado debaixo dos porões dos opressores, para trazer o descanso, para trazer o alívio, para construir juntamente com estes a libertação que dignifica, que empodera,
e que dá a consciência de sermos sujeitos desta caminhada com Ele. E que o consolo, a energia, a força da Santa Ruá, do Santo Espírito, sejam também contigo e comigo para nos libertar cada vez mais de todos esses pesos daqueles que perseguem, daqueles que ostentam títulos religiosos para perseguir homossexuais, para perseguir os jamais perseguidos. Estejam contigo, meu irmão e minha irmã, e comigo, para nos levantar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.